Salve pessoal, estamos de volta aqui. Agora a gente vai trabalhar as construções fundamentais 2 e 3, tá? A construção fundamental 2, deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui ó, a construção fundamental 2 é a construção da perpendicular. Ela tem duas situações, tá? Por que duas situações? A perpendicular em relação a uma reta, ela pode passar por um ponto que esteja fora dessa reta dada ou dentro dessa reta dada. Então, a primeira situação eu vou usar o ponto A, a segunda situação eu vou usar o ponto X. E na construção fundamental 3, a gente vai ter a construção da paralela. Tudo bem? Então eu vou estar usando aqui esse mesmo espaço de construção para estar fazendo as duas. Eu dividi ele ao meio aqui para ficar mais organizado, mas vou fazer tudo nessa mesma folha, nessa mesma aula, tá? Estou usando aqui esse mesmo espaço, né, para explicar o seguinte. No vídeo anterior a gente fez a construção da mediatriz e da bissetriz, que é a construção fundamental 1 e a construção fundamental 4. Nessas duas, lembrando, para a gente fazer essas construções, tem que ser dado, no caso da construção fundamental 1, tem que ser dados dois pontos, ou seja, um segmento, para eu poder fazer a mediatriz deles, né? E no caso da construção fundamental 4, da bissetriz, tem que ser dado um ângulo, né? Ou seja, duas semirretas com a mesma origem, tá? No caso da construção fundamental 2 e 3, né, dessas construções fundamentais, para a gente construir uma paralela ou uma perpendicular, tem que ser dado uma reta e um ponto. No caso da perpendicular, o ponto pode estar dentro da reta ou fora da reta. No caso da paralela, tem que ser um ponto fora. Uma paralela por um ponto dentro da reta é a própria reta, não faz sentido, tá? Mas no caso da perpendicular, vão ter essas duas situações. No primeiro caso, ponto fora, no segundo caso, ponto dentro da reta. Então vamos lá. Começando a construção da perpendicular por um ponto fora da reta, o que a gente vai ter aqui então, eu quero uma perpendicular reta N passando pelo ponto A. O que a gente vai fazer? Abre um compasso, uma medida qualquer, então estou abrindo aqui esse tamanho, fazer um arco de circunferência que cruze essa reta N em dois pontos, de preferência dois pontos distintos, bem separados. Então vou fazer essa abertura aqui bem espaçada, encontrar esse ponto aqui e aquele ponto lá. Opa, sai um pouquinho. Então aqui ó, tem esse ponto aqui e aquele ponto lá. E o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho esses dois pontos, eles equidistam do ponto A. Então para a gente fazer a perpendicular essa reta que passa pelo ponto A, basta fazer a mediatriz desses dois, que é a construção fundamental 1 que a gente viu no vídeo anterior. Então eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, posso manter a mesma medida ou posso mudar, mas eu vou manter a mesma medida. Fazer um arco de circunferência cruzando aqui para esse lado. Não preciso fazer para cá porque ele vai cruzar no ponto A, tá? E para esse segundo pontinho que eu encontrei, fazer o outro arco de circunferência cruzando a primeira, tá? Não preciso fazer para cá porque ele vai cruzar de novo o ponto A aqui, né? Então, em resumo, pego no ponto que tem que passar a minha perpendicular, faço um arco de circunferência cruzando a reta duas vezes, para cada vez que cruzar, faço um outro arco de circunferência, tá? Onde aqui cruzou, e com aquele ponto A que eu tinha no começo, é só traçar aqui que a gente tem a nossa perpendicular. Então vou alinhar a régua aqui, encosto aqui até alinhar, e tá aqui a minha perpendicular. Vou falar que essa reta M, ela é perpendicular, e esse T de ponto cabeça representa o símbolo de perpendicular com a reta N, tudo bem? Tão facinho, não é difícil, super tranquilo, tá bom? E agora vamos fazer o segundo caso, quando o ponto pertence à reta, tá? É a mesma ideia, só que daí eu vou ter uma pequena observação. Então eu vou pegar o compasso, uma medida qualquer, tá? Ponta seca naquele ponto que foi dado, faço um arco de circunferência cruzando a reta uma vez em cada lugar, que nem eu tinha feito lá,
tudo bem? Só que agora esse ponto X está aqui, tá? Mas é a mesma coisa que eu tinha feito aqui antes para achar essa primeira circunferência. Com esses dois pontos agora é só fazer mediatriz. Só que se eu usar a mesma medida, eu vou voltar no ponto X e não vai dar certo. Então agora obrigatoriamente tem que usar uma outra medida, tá? Então é só fazer agora a mediatriz para esses dois aqui, que nem a gente já tinha feito na primeira aula. Faz um arco de circunferência para cá, né, com a ponta seca no primeiro ponto que eu achei. Um outro arco de circunferência agora naquele segundo ponto que eu achei, cruzando com a primeira, né, e tá aqui. Então agora só traçar. Repara que vai passar no ponto X, tá bom? E ela forma perpendicular. Então é isso, construção da perpendicular. Primeiro caso com ponto fora, segundo caso com ponto dentro. Não tem diferença, né? É a mesma ideia. Ponta seca no ponto por onde ela passa, faz um arco de circunferência cruzando a reta duas vezes e depois faz a mediatriz para esses dois pontinhos que eu acabei de achar. Beleza? Não tem segredo nenhum. Então agora a segunda parte dessa linha, vamos para a construção fundamental 3, a construção da paralela, né? A paralela tem que ser dado uma reta e um ponto por onde ela vai passar. Esse ponto tem que ser diferente, não pode estar na reta que foi dada, né? Se esse ponto está na reta, a própria paralela à reta F vai ser a própria reta F, né? Então vamos lá. Construção da paralela, então, também não é difícil. A gente vai pegar o compasso, uma abertura qualquer e coerente, né? Sempre. Então nesse ponto, com esse compasso, com essa abertura, ponta seca do compasso lá no ponto que é dado, fazer um arco de circunferência cruzando a reta uma vez. Esse primeiro arco eu faço ele bem esticado, né? Faço o traçado bem comprido, tá? Ele cruzando de preferência aqui nessa direção da onde vai estar a paralela passando, tá bom? Mas a ideia é cruzar a reta aqui uma vez. Aonde cruzar a reta? Eu coloco a ponta seca do compasso nesse pontinho que cruzou e faço a segunda marcação. Reparem que eu estou mantendo a mesma medida no compasso, tá? Não mudei a medida no compasso. Essa segunda marcação também não precisa fazer grandona, pode fazer pequenininha, tá? E agora eu volto o compasso nessa marcação sem mudar a medida, tá? Sempre mantendo a mesma. Então nessa marcação que eu fiz aqui e faço cruzar com a primeira circunferência, por isso que eu tinha feito ela grandona, tá? Então voltando, ó, 3 passinhos. Primeiro, ponta seca no ponto dado, faço um arco de circunferência grandão, vai achar um ponto na reta. Nesse ponto na reta, faz um outro arco de circunferência cruzando a reta de novo, né? E a terceira volta para cruzar com a primeira, bem? Com esse ponto que eu achei aqui no cruzamento dessas duas circunferências, esses dois arcos de circunferência e o ponto que foi dado, a gente tem a reta que vai ser paralela à reta F. Então eu vou chamar dessa reta de J, que ela é paralela com a reta F, tá? Símbolo de paralela, essas duas barrinhas, tá? Símbolo da perpendicular, Tzinho de ponta cabeça. Beleza? Então super tranquilo, tá? É isso aí. Valeu, pessoal.